Hoje é o dia mais feliz da minha vida e agradeço a oportunidade da espiritualidade estar nas nossas vidas desde milhares de anos atrás. E vamos falar hoje sobre um dos mandamentos, né? Um dos 10 mandamentos, não matarás, né? E falar do homicídio. O homicídio é um crime aos olhos de Deus? Essa é a pergunta, né? O Kardec pergunta. É muito interessante a gente ver que o Kardec perguntou sobre todos os temas, ele esmiuçou tudo. O livro dos espíritos, por isso que muitos espíritas sempre batem nessa tecla, até quem não é espírita, às vezes pensa assim, mas é que realmente o livro dos espíritos ele é um livro muito completo e muito interessante sobre isso. Ele abarca todos os temas, né, praticamente todos os temas possíveis. O Kardec vai lá e pergunta, né? Então é um livro muito interessante. Claro que às vezes eu mesmo recomendo para pessoa que às vezes é iniciante, ela não necessariamente precisa ler o livro dos espíritos assim de primeira. Você pode ver o filme Nosso Lar, né? Você pode ver estudos sobre o livro dos espíritos, que é exatamente o que eu faço aqui, porque a gente sabe tem muitas pessoas que não têm o dom da visão, né? E essas pessoas escutam através de áudios, né? Não é daquela forma. Então há muitas formas de aprender, né? Mas o livro dos espíritos é muito importante, é de suma importância, vale a pena, mas ele é um livro que deve ser encarado como um livro de estudo, né? Aqui você vai encontrar as respostas para os diversos problemas. Mas como eu disse, às vezes aquela pessoa nunca leu nenhum livro na vida, né? Então é bom ela primeiro estudar sobre a história, ver vídeos, ver filmes espíritas, e aos poucos ela vai entrando naquele meio, né? Porque é que nem diz assim, você não pode, né, dar para uma criança que não sabe nem ler uma aula de filosofia, ela tem que ir a palestras públicas, falar com pessoas espíritas e conversando até ela, porque a gente não pode simplesmente agir naquela arrogância, poderia falar assim, que muitos têm. E é triste eu falar isso porque eu sou espírita, mas eu sei que tem muitos que a pessoa ela vai lá com um sofrimento incrível, às vezes, né, ela não é espírita, ela foi ali porque alguém indicou, e aí chega uma outra pessoa e só fala assim, tu não leu o livro dos espíritos? Aí a pessoa fica assim, né, porque a pessoa, o espírita, ele deve ser compreensivo com os outros que não querem ler. Eu estou aqui, ó, a gente está estudando, mas a gente tem que ser compreensivo que nem todo mundo gosta de ler, nem todo mundo. Tem muitos, a gente sabe que tem analfabetos funcionais, né? Então a gente deve ser sempre compreensivo, né, e buscar as melhores formas de ajudar o próximo. Vamos falar sobre o homicídio, né? O homicídio é um crime aos olhos de Deus? A resposta é sim, um grande crime, porque aquele que tira a vida do seu semelhante corta, né, uma vida em expiação ou que está em missão. O homicídio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade, isso aqui é muito importante, né? Aquela pessoa que fez por maldade, aquela pessoa que não tinha intenção nenhuma de matar, mas acabou que matou, né? Eles respondem pelo mesmo grau? A resposta é, nós já dissemos que Deus é justo e ele julga a intenção mais do que o fato. Isso é muito importante, porque às vezes você não agiu de uma forma contundente. Então isso é importante. Você pode... Vou tentar elaborar um exemplo, mas que talvez não fique tão... Tipo assim, você deseja intensamente que aquela pessoa desencarne, assim, digamos. Aí você faz tudo para aquela pessoa, botar aquela pessoa pra baixo, sei lá, tô criando uma... Mas você não agiu de forma categórica, né? Mas aquilo, você, de tanto desequilibrar aquela pessoa começa a suicídio, sei lá, algo assim. E aí uma outra pessoa que não tinha nada a ver, mas que por um descuido atropelou aquela pessoa ali, ou então num momento, poderia até falar num momento assim de legítima defesa, matou. Aí a pergunta é, quem é culpado? Teve uma que, digamos, deu um tiro na legítima defesa, poderia falar assim. E a outra pessoa que ela não pegou uma arma, ela não fez nada. Qual que é mais culpada? E aqui o que diz, o que importa muitas vezes não é o próprio fato, né? Mas sim a intenção que a pessoa tinha, né? Se ela tinha uma intenção de realizar, às vezes a pessoa não fez, mas ela pensou tanto, tanto. Aquela intenção é como se ela tivesse realizado aquele ato, né? Então vamos falar sobre, aqui também, a legítima defesa, né? No mesmo tema, né? Aí que fala que só há necessidade que pode escusá-la, né? Você não vai ser culpado se você agir em legítima defesa. Mas se puder preservar a vida sem atingir o agressor, deve fazê-lo. Então foi exatamente isso. Você não tem opção.
Você no instinto ali, alguém te atacou, você vem assim, pá, e tal, e infelizmente acaba de tirar a vida. Aí você vai se sentir culpado, porque é errado matar. Mas aqui é o que diz, se você não tem opção, né, Deus não pune a legítima defesa, né, mas se você tinha uma opção de realizar de outra forma, você vai ser sempre os excessos. Aquilo que a gente agir em excesso, a gente vai, de certa forma, ser responsabilizado. Mas aquilo que você não foi, porque tipo assim, você também não pode, sou formado em direito, e isso não é causa de legítima defesa, porque legítima defesa é uma agressão injusta que você sofre e você imediatamente repele. Então o que, que isso quer dizer? Não pode tu ir lá na casa da pessoa e provocar uma briga e ela te atacar pra você ir lá. E aí agir legítima defesa. Isso não é porque não foi uma agressão injusta que ela te deu. E você também não pode esperar passar 2 dias, né? É iminente. É algo assim que você não pôde, né? A pessoa vem pra cima de ti e tal, e naquela coisa por um descuido, né? Isso é legítima defesa, né? Então, aos olhos de Deus, não é culpável, mas os excessos, né, serão puníveis. Então, se você premeditou aquilo, já não é legítima defesa, entendeu? E aos olhos de Deus, Deus sabe tudo que ocorre, né? Porque está registrado. Todos os nossos atos e pensamentos estão registrados na espiritualidade. Tem gente que chama de livros acássicos, onde tudo é detalhadamente guardado. Então, tudo, eles acessam ali e conseguem ver de múltiplas formas, né, o que está acontecendo, o que aconteceu no passado. Como se explica que entre certos povos avançados, né, intelectualmente, o infanticídio seja nos costumes consagrados pela legislação, né? Aqui a gente também, falando de direito, a gente tem do estado puerperal, né? Muitas pessoas não sabem, mas que às vezes a mãe, o filho acabou de nascer e aí ela, num momento assim de desequilíbrio, ela mata o filho, né? E não é considerado no Brasil homicídio, ele é considerado infanticídio, que a pena é bem menor, né? Por quê? Aí o Kardec perguntou até isso, né? Aí a resposta é: o desenvolvimento intelectual não leva necessariamente ao do bem, né? O espírito superior à inteligência pode ser mau. E aquele que tem vivido muito sem se melhorar, ele o sabe, né? Então, é muito isso. Às vezes a gente acha que é evoluído intelectualmente, mas para o bem, para as coisas da moralidade, não é. Então, isso tudo ficou até meio longo, mas é isso. Escutem no Spotify também, nas outras plataformas. Dá pra escutar antes de dormir. Eu sempre antes de dormir escuto vídeos do Divaldo, do Saulo Caldeirão também, que embora ele fale de bastante linhas espiritualistas, ele tá sempre questionando e buscando formas do budismo, do espiritismo, né? E a gente tem que estar sempre estudando, porque lá no própria revista espírita diz, né? O Allan Kardec fala que o bom espírita ele deve estudar todas as religiões, inclusive os livros que falam mal do espiritismo, porque ele não pode simplesmente ser, ele deve estudar todas as religiões e toda a ciência, tudo, para da melhor forma, né, conseguir viver e se alicerçar, né? Até aqueles que são contra nós temos que ler, segundo Kardec diz. Então é isso, um grande abraço e fiquem com Deus.